conhece, acho que todo mundo conhece. Então, ela me ajudou a fazer a apresentação, porque o meu negócio é plantar e tudo, né? As imagens, texto, eu até me virei bem, mas montar nesses programas aí não é comigo, aí me estressa. Então ela me salva. No nosso curso, eu também forneço material, mas quem monta é Mário e Murilo, né? Então não dá tempo de aprender isso. Então eu agradeço muito a ajuda da Natália, meio em cima da hora assim. E aí ela não podia vir hoje, né? Eu ia dar conta de tudo. Mas quando ela disse que desmarcou o você vai mas me deu uma medida. Porque ela entende muito do quimiotipo, das lavandas, estudou na faculdade, trabalha com isso, né? Então eu pedi autorização da Marilda para ela participar, então ela veio amorosamente fazer uma parte da apresentação aí comigo. Ela gosta muito de botânica, ela teve um namorado biólogo e daí ela não sabia nada de botânica. Eu e ele conversávamos o dia inteiro e daí ela disse, eu vou ter que aprender de botânica. E daí ela tá virando uma baita botânica. Até a parte de botânica eu vou deixar porque ela tem uma facilidade grande de comunicação. Então você coloca lá essa parte, né? Começar agora? Pode começar. A Helena que vai passar ali ou tem? Não sei se tem o aparelhinho. Ah, tá. Isso aí, começa lá, filho. Bom, pessoal, boa tarde. Queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu já conheço, né? Vocês já conhecem Araba, os meus produtos que ficam lá no Jardim Mão Verde. A minha formação é na área de naturoterapia. Então, sempre que ali na parte que a gente vai falar um pouquinho sobre aromaterapia, herbologia, a naturoterapia ela é uma área que ela aborda o ser humano diante de 4 pilares. Então, o primeiro é esse que a gente vê, que é o nosso corpo físico, né? Então, a gente estuda as patologias, as doenças, os desequilíbrios. A gente também estuda a parte emocional, né? As nossas emoções que estão diretamente ligadas com a nossa parte hormonal, então com as nossas glândulas, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais quando for falar sobre aromaterapia. A psíquica, né, que são os nossos pensamentos, e também o nosso espírito, né, a nossa alma. Então a naturoterapia ela tem toda essa visão. Então eu vou trazer um pouquinho dessa abordagem quando a gente for falar da aromaterapia, especialmente da lavanda. Mas, começando aqui então, sempre que a gente vê uma lavanda, a gente sabe que ela pertence a uma determinada família, né? Então, todas as lavandas, a lavanda, na verdade, ela é um nome popular, como a maioria de vocês já deve saber, né? Mas ela pertence à família botânica Lamiaceae, que é a 7ª maior família de plantas nas classificações botânicas. E ela tem aí, de acordo com dados, de 236 a 258 gêneros diferentes e em torno de 7.000 espécies. Pode passar, por favor. E antigamente, a família botânica Lamiaceae, ela se chamava Labiaceae, ou as labiadas. Não sei se vocês já ouviram falar disso, alguém sabe? Porque as flores delas, né, elas sempre lembram uma boquinha. Então, por exemplo, essa aqui é a flor do manjericão normal, né? Ali o manjericão roxo. E aí a gente tem algumas sálvias também. Então, antigamente ela se chamava Labiaceae e depois ela recebeu esse nome de Lamiaceae depois. Mas a origem foi por causa de que todas as flores parecem uma boca, né? Pode passar. E depois, então, ela se tornou Lamiaceae. Isso aí, pode passar também. Então, normalmente, todas as plantas dessa família botânica, elas raramente são árvores. Elas normalmente são arbustivas, então elas não se tornam plantas de grande porte. E aí, elas também normalmente são aromáticas. Então, o que quando uma planta é aromática quer dizer? Que ela tem óleo essencial. Porque o óleo essencial ele é uma substância que está presente só nas plantas aromáticas. Ele não é uma substância que está presente em todas as plantas. O óleo essencial ele é a defesa da planta. Então, é um mecanismo que a planta usa para se defender. Então, por isso que se eu plantar uma lavanda aqui em Curitiba, no Brasil, ela vai ser totalmente diferente de uma lavanda
lavanda da Bulgária, da França, das montanhas, daquelas terras rochosas, arenosas, né? Que tem bastante pedregulho, é onde a lavanda, na verdade, ela gosta de se desenvolver, é lá. Principalmente a lavanda angustifolia, o lavandim. Então, eles normalmente são de lá, da altitude, das áreas mais rochosas. E aí, a gente vai falar sobre uma coisa que se chama quimiotipo. O quimiotipo, ele é uma substância química. Então, voltando lá, todas as plantas aromáticas, elas têm óleo essencial. E aí, cada óleo essencial, a gente vai ter o óleo essencial de gerânio, de camomila, de lavanda, pegando as plantas nativas, a lípia alba, a erva cidreira, a araucária, mais nativa, mais perto ainda, a araucária é uma planta que tem bastante óleo essencial, né? Então, a gente tem a copaíba, tem diversas plantas nativas que elas vão ter os óleos essenciais. A melaleuca, por exemplo, ela é uma planta que ela é de origem da Austrália. Só que se eu pegar a melaleuca e plantar ela aqui no Brasil, ela desenvolve um quimiotipo ainda melhor, ainda mais antifúngico, ainda mais bacteriano, que combate ainda mais fungos e bactérias. Então a lavanda, a gente vai perceber, né, que o óleo essencial dela, quando eu planto ela aqui no Brasil, é totalmente diferente de lá. Porque lá na Bulgária, na França, no Mediterrâneo, cada lavanda tem uma origem específica geográfica. Mas, normalmente, no seu local de origem, ela fica mais doce. E aqui no Brasil, ela costuma ficar mais mentolada. Então, aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre o linalol e o acetato de linalina, que é esses componentes que deixam a lavanda com um aroma doce, né? Enquanto aqui no Brasil ela fica com um cheiro canforado. E isso muda completamente o princípio terapêutico da planta. Então lá na França, ela vai desenvolver o linalol, o acetato de linalina, que são componentes antidepressivos, que são componentes que combatem medo, ansiedade, né? Só que a gente plantando aqui, ela vai desenvolver aromas diferentes. Ela vai se desenvolver, ela vai pegar um porte ali diferente, mas o aroma não vai ser o mesmo, o quimiotipo não vai ser o mesmo. Então, tem aí alguns nomes populares, né? Então, normalmente, algumas plantas que estão dentro desse gênero é o alecrim, o orégano, a hortelã, a sálvia, o manjericão. Se a gente for olhar as florezinhas, né? As inflorescências que chamam, não sei quem é mais botânico do que eu sou metida, né, na verdade. Mas quando a gente vê a flor toda, né, por exemplo, a lavanda, posso pegar? Ó, tipo, cada uma dessas bem pequenininhas aqui, cada uma é uma flor, né? Normalmente, quando a gente olha a planta, essa aqui ela tem uma estrutura bem parecida com uma folha. Então a gente chama ela de folha modificada, e aquelas pequenas as inflorescências. Então a flor não é tudo isso. Cada uma dessas aqui é uma pequena flor, né? Então, se a gente for olhar o orégano, a flor da menta, a menta é aquela mais pontudinha, a menta arvensis, né? A menta piperita, que é a hortelã, o manjericão, a sálvia. A gente vai ver que as flores dessas plantas são bem parecidas, porque elas são todas da mesma família. Só que elas são de gêneros diferentes, né? Então, a gente vai falar especificamente agora de um gênero dentro da família Lamiaceae. Pode passar. Que é o gênero lavândula, da onde vem o nome lavanda. Então, elas recebem esse nome devido ao gênero botânico, as lavandas. Então, dentro desse gênero, a gente vai ter aí aproximadamente 39 espécies. Algumas espécies, elas nascem ali do cruzamento feito através da polinização. Então, as abelhas, elas vão lá, polinizam, por exemplo, a lavândula angustifolia e a lavândula espinata, e aí nasce o lavandim, né? Então, a gente vai ver que algumas espécies, elas surgem desse cruzamento através dos polinizadores. Pode passar. Então, só por curiosidade também, a etimologia, o significado dessa palavra lavanda, ela vem do
latim, que vem de lavar, limpar, retirar a sujeira, porque antigamente era muito normal tomar banho de lavanda, né? Porque, na verdade, essa maneira como os óleos essenciais surgiram hoje em dia, através da destilação a vapor, né? Acho que a maioria já viu lá em casa aquele destilador que a mãe tem, que é um destilador artesanal, ele é um destilador pequeno, mas existem destiladores do tamanho dessa sala, assim, de altura, né? Onde vão toneladas de lavanda. Por exemplo, desses campos aqui, que existem na França, na Bulgária, na Provença, onde tem campos de lavanda. Pode voltar um pouquinho. Então, era bem comum esses banhos aromáticos, a gente vai ver muito isso dentro do contexto da aromaterapia, que esse conceito de destilar a planta no destilador, ele veio lá no final de 1800, começo de 1900, e que começou a ser destilado no destilador, mas antes as pessoas faziam chás, faziam banhos, faziam oleatos, colocavam a lavanda dentro do óleo para combater e prevenir doenças, né? Então, antigamente na Grécia tinha uns banhos coletivos e imagina, todo mundo tomando banho juntos e tinha muita proliferação de doença. Então eles colocavam ervas aromáticas, não necessariamente a lavanda, né? Porque não é exatamente daquela região, mas para combater ali doenças. Então essa origem lavar, ela vem dos banhos e também de lavar roupas, né, para deixar a roupa ali mais cheirosa com o aroma da lavanda. Pode passar. Não, acho que pode fazer também. Não, aqui vai começar os pés. De novo, mais um pouquinho, mais obrigada. Então, essa foto é lá de casa, são quatro variedades que tinham na igreja, né? A dentata, que é a primeira lá, a estoéricas, que depois a gente vai falar de cada uma, né? A pinata e a angustifolia no meio ali, que na época estava com flor. Depois perdi todas as angustifolhas, agora estou com umas de novo, até tem uma aí para mostrar para vocês, ela de pertinho. Essa aqui é amarelinha? Aquela angustifolia. Aí então falando da dentata, que é essa nossa, que dizia até lavanda brasileira, né? Mas ela é originária do Mediterrâneo lá, mas se adaptou muito bem ao Brasil. Aqui é a que a gente mais vê, é a que mais dá certo, menos exigente, assim, porque eu já tentei, já tive 5 ou 6, tenho 6 na verdade, mas essa é realmente assim, a que mais a gente tem sucesso, por conta desses altos e baixos de chuva, né? Eu já tive muita dessa espanhola, que vocês vão ver aí depois, dessa do Mediterrâneo lá, mas naquela temporada 21 e 22, né, que a gente teve 2, primavera, verão, e muita chuva, eu perdi todas, assim, porque vocês vão ver depois fotos mais de lá de 21, 20, 21, elas estavam lindas, mas perdi todas mesmo, porque vão, daí quando começa a ir para trás, não adianta a gente insistir nessa ornamental. Então, a dentata é essa que a gente mais conhece, depois a gente fala mais adiante em cada um. Olha aí, ó. Então essa é a estoechas, ó, que elas chamam, essa originária da Arábia e Mediterrâneo. Ela é conhecida também como rosmaninho. Essa tem um efeito calmante, né? Depois tu vai falar lá, né, dos efeitos de cada óleo, né? Porque essa já tem um efeito calmante, porque essa outra nossa dentata aí é exatamente ao contrário, né? Até se alguém tiver com sono, tem aí pra gente passar. Que é a hora do soninho, dia de chuva. Que preguiça. Então, olha isso aí, todas as fotos lá de casa, gente. Na época, assim, olha, elas junto com a camomila, que é efeito bonito, né? O contraste das folhas lá em cima, né? Do milho-folho. Essa minha filhada bonita. Então, lá em cima, que a Natália falou aquela hora, né? Que são formato de folhas modificadas, aquela que é nesse formato, né? A flor é toda ela, o conjunto de toda, né? Camila também, esse girassol, né? Tem mais exemplo também. Essa é a pinata que a gente está vendo há bastante tempo. Eu tinha tido dela uns 4 anos atrás,
Mas num inverno que deu, acho que foi 22, um inverno bem forte, eu perdi toda ela, porque como ela é originária lá das Ilhas Canárias, bem quente lá, né? Então ela sofre o frio. A Dagmar do Lavandari também perdeu todas. E aí ela, como ano passado ela começou a voltar, a gente tem aparecido dela de novo, até tenho ela aqui, ó. Ela dá, olha como ela dá asco bonita, bem alta. Ela é um rendado. Eu vou fazer mudinhas para vocês, depois vou ensinar vocês a propagarem. Olha como é bonita a haste dela, bem grande. Ela até agora, esses dias, não está muito bonita, que tem um ciclo. Mais miudinho, rendado, perfume. Mais gostoso também. Eu até vou passar umas folhinhas aí, porque depois dessa aqui a gente vai, mas é um perfume diferente dela, sabe? Essa eu nunca destilei ela, sabe? Não sei nem as propriedades, vou passar aqui para vocês se encontrem. Porque a outra vocês devem conhecer, né, o perfume dela. Aí depois vou ensinar vocês a fazerem mudinha, que eu já tive sucesso com ela, até trouxe uma ali que fizemos e ela tem dado muito certo. E normalmente a propagação delas é por estaquinha, né, das lavandas, na hora de eu fazer uma prática ali rapidinho, porque é interessante às vezes, né, você quebrou um galho, fica com pena de jogar fora, dá para tentar fazer essa propagação, né. Essa aqui enraizou bem. Lá em casa também já nasceram dessa anterior que eu tinha ali do Mediterrâneo, ela nasceu de sementes e a detata também nasceu de sementes. Então, na areia, bem no meio da areia, assim, nasce até naqueles caminhos de pedra, assim. E é bom porque às vezes tem uma cor diferente, né? Pode vir um tom diferente. Aí a tal da angustifolia, né? Que ela, cada região, ela muda um pouco de nome, né? Mas é originária lá da Bulgária e França. Então, esse que é o óleo mais vendido no mundo delas, né? Essa angustifolia. Mas aqui no Brasil é um horror, né? Ela não vai bem, dá um sol. Eu estou insistindo de novo aqui, ó. Coisas vão sortear aqui, ó. Ela veio da Úrsula, essa aqui. Eu comprei umas 20 mudas. Até lá mais como curiosidade, tentar de novo. No lavandário lá da Dagmar ela já teve bastante, perdeu esse sol aí judia ela muito. Ela disse que tá mais um tanto lá de novo, mas é assim. Essas intempéries, esses altos e baixos, a lavanda angustifolia sente muito. Essa aqui até tá com florzinha. Lá eu tinha umas no canteiro, eu até cortei, porque eu aprendi que essas primeiras flores também da lavanda, como outras plantas, né? É bom a gente tirar para ela fortalecer mais a raiz, mas é um jogo. E essas imagens aí são aquela mão é da Dagmar, lá em cima. Essa aqui eu acho que também, e as outras imagens são lá de casa, ó. Quando ela chegou a florescer, são lá de casa essas imagens. Mas dá uma virada aí de calor muito forte. Eu perdi tudo, quase que tinha que pôr guarda-chuva em cima dela, nas partes de calor, assim, fazer uma Essas é que são calmantes, as mais calmantes? Essas que são as calmantes, né? Que contém os quiniotípicos. Depois a Natália fala mais um pouquinho dessa, que é a angustifolia, né? Ou vende lá muitos rótulos, mas sempre os óleos essenciais, eles vêm no nome científico. Tira a angústia. Ansiedade, depressão. Oficinados também, né? Depois fala lá, né? Então essa é para vocês identificando, né, as variedades, mais pouco se vê no Brasil. Aí, ó. Então, olha, a Dagmar e o Davi, que vocês vão agora na próxima semana, lá do lavandário do Weitmarsum. Então, na época, eu já tinha o destilador, então eu descobri que foi a primeira destilação feita no Brasil de lavanda angustifolia, foi lá em casa. Sim, então esse dia aí foi em 2021, novembro de 2021, já até a data lá no hidrolato e deu óleozinho, sabe? Deu óleozinho que estava nas vidrinhas. Então eles vieram com as cestinhas assim deles, pusemos no destilador aqui, né? Que tá o destiladorzinho, aqui tá lá no funil. E aí a gente foi lá no jardim, ó, lá em casa, eles conseguiram tirar foto dentro do jardim e foi um momento bom, eu nunca imaginei que ia usar essas fotos. E daí é um momento histórico, então, e depois que eles me falaram, um amigo também que conhece todo mundo do Brasil afora de destilação, ele disse, Marlene, foi a primeira destilação, a gente não sabe a nível de laboratório, né, Eliane? Daí talvez você... Eu acho que...
ninguém tinha, era a matéria-prima, né, que era a dificuldade. Então, tanto que assim deu bem certinho uma dorna ali que chama esse panelão. E quem sabe a gente faz uma nossa destilação para vocês que é muito interessante de mostrar como que é. Então deu bem certinho ali para uma destilada, deu 2 litros lá do hidrolato e a gente dividiu. Eles quiseram dividir o hidrolato, o óleo essencial, que deu tipo 5 ml cada um. Então eles são um casal muito querido, conheço eles há muito tempo. Eu disse que hoje eu trouxe os guardanapos que a Dagmar ali me presenteou faz uns 2 anos. Hoje eu trouxe para vocês aí. Então agora a Natália fala da aromaterapia ali, né? Vai se revezando. Não, mas acho que é só mais um pouquinho. Não vou me estender muito hoje assim, em termos de mostrar slides. Eu falei até para a Eliane, a Marilda, que assim, eu quis trazer mais o contexto da realidade, como é que é as lavandas para nós no Brasil, né? Porque eu acho assim que a gente está precisando um pouco mais ver as realidades, porque vocês viajam, né? Eu nunca fui ver, né, num lugar desses, vi os lavandários daqui do Brasil. Depois também vou falar o que tem aí da Rota das Lavandas, vocês já devem conhecer. Mas a gente tentar mostrar mais essa coisa da realidade, porque vocês estão tão empenhados nos jardins de vocês aí, né? E daí o que é para ver lá fora, acho que está mais fácil hoje, né? No Google aí mostra tanta coisa, né? Então a Natália vai falar melhor aí da aromaterapia. Bom, então eu coloquei essa parte da aromaterapia. Pode voltar 2 slides rapidinho? Quando a gente, falando agora dessa parte da lavândula angustifólia, porque a aromaterapia, ela tem 2 grandes vertentes, né, que é a inglesa e a francesa. Uma é a aromaterapia clínica e outra é uma aromaterapia que ela não foca tanto no aspecto clínico em si, mas também nos efeitos emocionais, sinergias, perfumes. E a gente vai falar basicamente do óleo essencial dessa planta, por quê? Porque é o óleo essencial onde a gente tem mais estudos desenvolvidos e comprovados cientificamente sobre os efeitos dela no nosso corpo. Você pode passar lá para o slide anterior. Aí. Então, a gente, agora falando da lavanda angustifólia, né? Esse aqui é um destilador de cobre, é um destilador bem lindo, diferente do que a gente tem lá em casa, né? Então, a origem da lavanda angustifólia, ela é da França, da Bulgária, mas também tem alguns outros países na Europa que tem essa variedade lá. Mas também países produtores do óleo essencial que plantam para produzir, aí a gente vai ter na Rússia, na Austrália e em alguns outros países. Mas, quando a gente vai ver aqui os constituintes químicos, então aqui acetato de linalina e linalol. Quando a gente vai falar sobre a maior parte dos efeitos emocionais e físicos da lavanda, são devido a esses 2 componentes. Por isso que eu falei que ela precisa ser de lá. Porque o que acontece na lavândula dentata? Não é que necessariamente ela agita, mas quando a gente planta ela aqui, ela vai acordar. Então não adianta a gente plantar uma lavanda lá e falar, vou tomar um chazinho pra me acalmar. Porque daí, a mãe Você já fez isso, né? Você conta a história que você foi destilar a lavândula dentata? É a primeira vez que eu destilei, eu tinha um destilador, mas vou começar pela lavanda, né? Imagina. Que é essa aqui. Essa aqui? É a dentata. É aquela que tá na caixa também, mas ela aí tá nesse lugar diferente. Aí eu disse, então ali na varandinha da Nath tinha o espaço dela, que agora é o espaço de lanche ali, e eu abri a janela, a porta, tudo que dava lá pra dentro da minha casa. Eu digo, mas eu dormi, que é e destilei à noite, e gente, era 1 da manhã, eu tive que abrir toda a casa e olha, dava vontade de pegar a vassoura e roda e fechar. Tem um óleo dela aqui, que eu acho que vale a pena passar, ó, esse aqui não, esse aqui. É esse. Vai ser estoante. Esse aqui é ele. Então, é o óleo que eu uso de manhã, gente. Percebam se vocês sentem mais canforado, não é doce. Não é doce. Então, ele é um óleo para ser usado de manhã. Para acordar. Para acordar. E assim como ele tem. Então, no caso, Maria, ele é excitante, seria o contrário. Estimulante ele é. Estimulante. E daí o Davi. E eu conheço, então, mas eu não durmo, eu ponho no travesseiro. Não, mas E daí
Vandário, a esposa da Guemara, da filha, disse assim, olha, a gente não entende como é que acontece de pessoa para pessoa. Porque daí às vezes é psicológico, né? Ali, porque ele diz assim, tem gente que diz, eu colho um massinho, põe no meu travesseiro e durmo a noite toda. E daí vai entender, né? Como é que é do outro, mas... É porque, na verdade, quando a gente pega uma plantinha assim, ela tem bem pouco óleo essencial, né? É diferente, porque na aromaterapia dizem que uma gota de um óleo essencial ele equivale a 28 xícaras de chá da planta. Então imagina, né? É uma coisa super concentrada. E qual que é a explicação? Não caiu. Fiquei curiosa de saber. Vai ficar todo mundo aceso. Qual que é a explicação que lá tem um princípio ativo diferente, vamos dizer assim, um efeito diferente, e aqui... É por conta que, lembra que eu falei que o óleo essencial ele é a defesa da planta, né? Então, por exemplo, assim, lá vai ser completamente diferente. O clima, o primeiro fator é o clima. Eu acho que o segundo fator é o solo. Então, tipo, lá vai ter minerais diferentes no solo, vai ter... A chuva vai ser diferente, o vento vai ser diferente, o sol vai ser diferente. Exatamente, igual café, igual vinho. É porque, por exemplo, o café, ele tem muito óleo essencial. Então, o aroma do café, achocolatado, sei lá, não entendo muito de café. Quem entende muito de café. Mas ele vai ter esse aroma diferente. E também, eu não sei se é o correto chamar de predador da planta, mas também não polinizador. Isso, exatamente. É o óleo que ela solta para se defender. Por isso que a lavanda, a citronela, o cravo usa muito repelente, né? Então a lavanda ela também é repelente por causa do óleo essencial. Os óleos essenciais em geral, eles são repelentes por causa desse odor forte e característico. Mas a inteligência da planta chegar aqui é outra predadora e mudar tudo. Sim, muda completamente. Passada, que a gente fala assim, né? Ela é muito incrível, assim, quando a gente começa a estudar a complexidade, a estrutura, os hidrolatos, né? Porque os hidrolatos também, eu acho que você trouxe o hidrolato aqui, né, mãe? O hidrolato, então, quando a gente faz a destilação do óleo, a maioria, ele é um subproduto da destilação do óleo essencial. Aqui tem tudo que se... Então, aqui eu tenho a planta, aqui eu tenho o óleo essencial. E aqui eu tenho hidrolato. Hidrolato tem hidro no nome. E óleo essencial tem óleo no nome. Então, aqui tem tudo da planta, o que corre nas veias da planta, que a gente fala. Os hidrolatos, segundo a Laszlo, que é uma das empresas referência de aromaterapia no Brasil, eles são a aromaterapia do futuro, porque a gente tem um alto rendimento aqui. Então, enquanto a gente precisa de muitos quilos de lavanda para fazer alguns ml de óleo essencial, né, o hidrolato a gente consegue vários litros. Então, aqui a gente vai ter bem pouco óleo essencial, mas a gente vai ter bastante de outras partes da planta que não são óleo necessariamente. Minerais, eles regulam o pH da pele, ajudam a equilibrar a pele. Pode passar nele. Eu vou passar primeiro o óleo da lavanda angustifolia. Essa é uma lavanda da Bulgária. Se vocês pegarem uma lavanda da França, vai ser totalmente diferente. Essa vocês vão sentir que no fundo ela tem um doce. Ela tem algo mais docinho, vamos dizer assim. Nath, e a diferença de, digamos, benefício entre o hidrolato e o óleo? Sim. O hidrolato, ele não tem nenhum tipo de contraindicação. Então, por exemplo, ele pode ser usado em bebê, em gestante, em idoso. E ele também pode ser ingerido, porque dentro do hidrolato a gente tem uma concentração de 0,075 de óleo essencial, então é minúsculo. Então ele não vai ter nenhum tipo de contraindicação. E aí, por exemplo, a gente tem a pele, né? Nossa pele ela tem um manto ácido, que é em torno, a gente estuda bastante isso na cosmetologia, né? Que é em torno de 5 e 6, normalmente. Então o hidrolato ele tem esse pH. Então ele regula o manto ácido da nossa pele. Então o hidrolato ele pode ser passado diretamente na pele, sem nenhum tipo de contraindicação. Ele é como se fosse uma água termal, uma água floral, né? Ele vai regular o pH, ajudar os poros na limpeza. Já o óleo essencial a gente precisa normalmente diluir ele, né? Quando vai fazer massagem num bebê, numa pessoa, a gente dilui o óleo essencial para
para passar na pele. E, claro, o óleo essencial ele vai ser sempre muito mais concentrado. Então, aí ele vai ter um efeito lá no nosso sistema límbico. Então, quando a gente inala o cheiro, esse cheiro demora cerca de 3 segundos para chegar no nosso cérebro. O olfato mais rápido, né? O cachorro, ele já sabe que o dono está muito distante, né? Então, o olfato ele é algo muito instintivo, né? Então, ele vai chegar lá no nosso cérebro em 3 segundos. E esses quimiotipos, eles vão junto com o olfato. Porque aí o que acontece? Essas substâncias químicas, o linalol, o acetato de linalina, que eu falei para vocês, como eles são antidepressivos, eu vou mostrar até um estudo científico daqui a pouco que fala um pouquinho sobre isso. Ele, muito rapidamente, ele já chega no nosso cérebro e aí o nosso corpo começa a fazer secreções hormonais de acordo com aquele constituinte químico. Então ele é hipotensor, ele vai relaxar, vai abaixar a pressão. Então a pessoa que tem pressão baixa não pode usar lavanda, tem que usar alecrim, tem que usar outra planta, né, que vai revigorar. Na naturoterapia, na medicina chinesa, a gente fala de energia yang, né? Então o alecrim ele acorda, a lavanda ela é mais yin. Tudo bem? Deixa eu só complementar uma coisa. Claro. Nós temos uma grande diferença, ela falou do sol. No hemisfério norte, no hemisfério norte, nós temos no verão, na primavera, verão, porque a primavera começa, tem gelo lá ainda, né? Então, lá tem 12 horas de incidência solar. Eu tenho que aparecer. 12 horas de incidência solar. E aqui no Brasil, por mais que a gente queira horário de verão, né? Mas nós não temos essa incidência solar. E só para mostrar a importância disso, por exemplo, está muito na moda os jardins, em qualquer lugar do país, em qualquer altitude, a oliveira, né? Por que, assim como a lavanda no hemisfério norte, as oliveiras vão, que é uma maravilha. E eu tinha uma grande dúvida, é bom só estabelecer o paralelo, porque complementa tudo que você falou. Com certeza. Então, o primeiro lugar no Brasil que foi feito um estudo, mesmo oficial, assim, da lavanda, de implantação, foi em Maria da Fé, lá em Minas Gerais. É um morro que fica, né? Então, eu sempre, antes de falar sobre uma oliveira, eu sempre pensava muito e procurava ver. Aí eu vi, no nível do mar, dando oliveiras lindas, na Pulha. Está lá o mar, só areia e aquelas oliveiras lendárias, além de centenárias. Aí fui para Maria da Fé. Depois da viagem para lá, eu fui para Maria da Fé porque eu morei um tempinho ali perto e fui visitar o lavandário. Daí eu fiz a pergunta, é a altitude que tem que ter? Ou o que é? Por que vocês plantam aqui? Daí ela falou, porque aqui tem um grande segredo. Primeiro que não pode ficar em solo também encharcado, né? Lavanda também não. Mas é que aqui nós temos 100 dias por ano com temperatura abaixo de 10 graus, em torno de 10 graus. Então, é importante, eu vou plantar aqui, nem em Curitiba, mas a gente tem 100 dias de temperatura com 10 graus, varia muito. Então, é essa a razão, o clima interfere muito, o solo interfere muito. Então, não é que não tenha qualidade, até qualidade de flor pode ter, até que você faça um híbrido, ou que você faça um clone perfeito que dê os mesmos princípios ativos que tenha na lavanda. Senão é meio que enxugar gelo, né? É isso, só para complementar. Bom, pode passar então. Eu não posso falar muito, senão me empolgo que não dá de falar. Vai ter um monte de coisa para falar. Então, o óleo essencial do lavanda, ele é o óleo mais vendido do mundo, é o número 1, né? Por que ele é o mais vendido do mundo? Porque ele foi descoberto, na verdade, por um perfumista francês, que se chama René Gattefossé, né? René Maurice, se eu falar francês, gente. René Maurice Gattefossé é o nome dele.
E ele era de uma família de perfumistas e ele fazia perfumes. Então, só uma coisa que eu esqueci de falar no começo, a aromaterapia ela é o uso dos aromas para o bem-estar. Mas não é qualquer aroma, é o uso dos óleos essenciais. Quando vocês encontram algo chamado essência, isso é uma essência sintética, que foi criada em torno de 1870 para imitar o cheiro dos óleos essenciais. Porque o óleo essencial é exatamente isso, eu tenho que ir lá colher a planta, aí eu tenho que ir lá, na verdade não, eu tenho que ir lá preparar o solo, eu tenho que ir lá plantar, eu tenho que ir lá colher, eu tenho que ir lá picar, colocar no triturador, eu tenho que macerar, colocar no destilador, tem todo o tempo, né, de maturação da planta, de crescimento. Vou colher no amanhecer, a gente sempre colhe mais cedo por causa do sol, por causa do óleo essencial não volatilizar. Então, sempre que a gente fala de aromaterapia, não é você ir numa loja de essências e falar, eu quero uma essência de lavanda, cheiro da amaciante de lavanda. Aí é um perfume sintético, que é uma molécula que ela só vai ter o aroma. Então, ela não vai ter a propriedade terapêutica. Então, isso que eu estou falando aqui é exclusivo do óleo essencial que vem da planta e que não é de essência sintética, tá? Então, a lavanda ela é o óleo mais vendido do mundo e ela é muito versátil porque ela pode ser usada por bebês. Normalmente no primeiro ano do bebê, dentro da aromaterapia, a gente indica o mínimo de coisas possíveis, né? Porque o bebê é super sensível, não existe uma necessidade muito grande de ficar passando vários óleos, então ele pode ser usado por bebês nas massagens. Ela, como eu falei, ela é hipotensora, ela baixa a pressão arterial para pessoas que têm distúrbios cardíacos, né? Arritmia cardíaca. Pode usar como uma terapia complementar ali no seu dia a dia, fazer um uso contínuo para observar, né, se sente ali alguma diferença. E aí a gente, então como eu falava lá, né, do René Gattefossé, ele era um perfumista e ele sofreu um acidente que ele se queimou bastante. Foi ele que criou esse termo aromaterapia. Porque nesse dia que ele se queimou, fazendo experimentos de perfumes, ele queimou uma região do braço dele, né? E ele tinha ali um recipiente com óleo essencial de lavanda e ele foi lá e colocou a mão lá dentro. E na hora que ele colocou a mão dentro, ele já começou a perceber a cicatrização imediata e alívio da dor imediato na hora que ele mergulhou a mão no óleo essencial puro de lavanda. Claro, foi um instinto, né? A gente não faz isso, vou tomar banho aqui de óleo de lavanda. Mas quando ele viu aquela cicatrização imediata, ele falou, eu vou começar a estudar aromaterapia. Então a gente fala que ele é o pai da aromaterapia, porque ele que criou esse termo e ele escreveu um livro, Aromaterapie, em francês, né? Estudando sobre a lavanda. Então na pele a gente vai perceber que ela é antisséptica, cicatrizante, restauradora. A lavanda é analgésica. Aí falando da parte muscular, existem óleos melhores para dores no corpo. A gente fala mais de analgesia em, por exemplo, dores de cabeça. Então a lavanda ajuda bastante nas dores de cabeça, inalar, fazer uma massagem. E na parte ginecológica, né? Tensão pré-menstrual, questões ali de infecções urinárias, fungos, bactérias nessa região, os banhos de assento, né? Que era mais comum antigamente. Pode passar. E aí a gente tem essa parte, como eu falei pra vocês, da psicoaromaterapia. Já estou encerrando aqui, né, a parte. Então, que ela vem do latim significando lavare, né? Então, como eu falei pra vocês, os óleos essenciais, a ciência, a neurociência já está avançando bastante nesse sentido, né? A gente tem a nossa região lá da amígdala cerebral, que é a região onde são processadas as nossas emoções, o estresse, os nossos instintos. A emoção você não consegue controlar, né? Ela vem, sei lá, você está apaixonado, o teu coração dispara, você está com raiva, você não consegue falar, agora eu não vou ficar com raiva. Você simplesmente fica, aquilo simplesmente acontece, né? É uma reação ali da tua amígdala cerebral, nossa parte mais animal. E aí, os óleos essenciais eles vão atuar bem nessa região. Então a lavanda, ela vai atuar também dessa maneira quando a gente inala. Quem processa esse aroma é o nosso sistema límbico. E aí, como eu falei, dependendo de cada óleo, vai gerar uma secreção diferente, hormonal.
Então a lavanda, ela vai gerar toda essa questão da tranquilidade, da calma, do equilíbrio para pessoas que são muito agitadas. Sabe aquelas pessoas que são até vermelhas? Que elas chegam assim, e elas falam assim, essa é a pessoa que precisa da lavanda, né? A pessoa que ela não consegue, né? Já uma pessoa que é muito letárgica, muito lenta, você não vai dar uma lavanda para ela, senão ela vai dormir e fica lá, né? Pode passar. E agora a última coisa que eu queria mostrar para vocês. Esse é um estudo alemão que compara o uso de um medicamento que já existe na farmácia dos Estados Unidos, que se chama Silexan, que ele é feito com óleo essencial de lavanda. Então, lembrando aqui, eu queria só deixar uma coisa bem clara em primeiro lugar, que dentro da linhagem de aromaterapia que eu estudo, e que vários professores meus estudam, a gente não ingere óleos essenciais diluídos na água, tá? Porque o óleo, ele não mistura na água. Então, quando a gente toma, ele chega na parede do nosso estômago, e isso pode gerar um rompimento da parede do estômago e pode gerar infecções crônicas no corpo. Então, a gente só faz isso tipo com responsabilidade médica, farmacêutica, né? E na farmácia dos Estados Unidos já existe um medicamento chamado Silexan, que é feito à base de óleo essencial de lavanda, e que cada cápsula tem menos de uma gota. Então, é uma quantidade muito pequena. E aí foi feito esse estudo junto com o lorazepam. Então, eles dividiram em 2 grupos, né? E após 10 semanas, o tratamento do grupo que usou o Silexan apresentou melhora na ansiedade, nos distúrbios de sono, sem efeitos colaterais, em 52% do grupo. Então, metade do grupo, né, apresentou melhora na ansiedade, no distúrbio de sono, sem efeito colateral, né, que é o que a gente compara aí com os medicamentos que geram vários efeitos colaterais. Infelizmente, a gente não tem esse avanço de cápsulas para ingestão no Brasil, mas a gente já vê que alguns países estão evoluindo, e só o fato da gente usar no nosso dia a dia, a gente pode montar uma farmácia em casa, né, com óleos essenciais, são substâncias super concentradas. Mas aí essa lavanda aí seria angustifolia. Angustifolia, mas assim, é porque normalmente quando vocês forem comprar um óleo essencial, a não ser que vocês tenham acesso a um pequeno produtor que venda, né, vocês vão encontrar angustifolia. E mesmo a nossa, né, que a gente fala nossa lavanda, não é nossa, né, a gente planta no jardim, é uma que é incorporada no jardim. E aí quando a gente faz o chá, então na fitoterapia, que eu tô falando aqui é da aromaterapia, é desse potinho aqui. Sim. Quando a gente faz um chá, muda completamente. Por exemplo, o óleo essencial de alecrim, ele é contraindicado para pessoas que têm pressão alta. O óleo essencial, nesse potinho, que é a parte só de moinho óleo. Na fitoterapia, o chá, a tintura é bom para pessoas que têm pressão alta, porque são componentes diferentes. Aqui tem só a parte que se dilui em óleo, né? Mas isso que eu tô falando aqui foi tudo da lavanda francesa, porque como eu falei, é onde a gente tem estudo científico, eu posso falar com propriedade para vocês. Bom, era isso da minha parte. Depois, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Nath, eu só queria fazer uma observação, que o óleo de lavanda é um dos únicos óleos que pode ser usado diretamente na pele, para picada de insetos, para queimaduras, e os outros óleos essenciais, eles devem ser sempre diluídos no óleo carneador, no óleo de semente de uva, óleo de amêndoas, e a lavanda não, é a única dos únicos que podem ser usados direto. Só que sim, observação. E nós vamos falar um pouquinho das nossas realidades aí, então, né? Se a gente não teve informações aí para vocês, podem passar, vai ver. Olha, então aí são fotos, né, de trabalhos assim que eu tenho, registros que eu tinha, das lavandas que vão muito bem em vasos, sabe? Ficam anos aí, se é feito dreno adequado, né, num vaso
num vaso, num pote bom, porque ela faz um bom emaranhadozinho de raiz, né? Ela não aceita muito que você pode raiz a lavanda, né? Aí se for transplantar um pé de lavanda, é muito difícil que vocês vão ter sucesso no transplante de uma raiz. Esse aqui lá de casa, ó, por bastante tempo eu fiquei com essas toechas aí, essa lá das canários, aqui a dentata, lá a dentata também, então ela fica muito boa, pouco exigente de água também, né? Então é uma boa opção para... Sol pleno? Sol pleno? Sol pleno. Sol pleno. Ou essas aqui estão indo muito bem, elas pegam sol até 1 hora. Isso aqui faz pouco tempo assim, que eu plantei, no mês do ano, mas está indo muito bem o sol até 1 hora da tarde, que ela fica numa face leste aqui, então pega o sol da manhã, meio-dia, 1 hora, depois da tarde já a casa sombreia os vasos e está indo bem. Arvênia, você faz alguma coisa para evitar que ela seque embaixo, assim, no local? Sabe qual é o maior problema que ela seca embaixo? É muito próxima uma da outra. Quando elas é espaçamento, principalmente em canteiro. Porque eu acho que eu acabei não pondo, estava muito slide ali sobre o espaçamento, até lá, a Raquel não está aqui hoje, né? Não. Raquel não, lá na Carol, assim, receberia, estava pondo os slides de lá, mas daí era muita coisa, né? Que daí a parte lá da rua era bastante, a gente foi umas 20 caixas, daí pusemos de caixinha de 15 muda. Mas é no mínimo 50, 60 centímetros cada uma que você planta. E daí por quê? Porque ela fecha. Então se você tem um pé isolado de lavanda, ela te dura assim 10 anos. Agora se é um canteiro, mas que ela vai adensando uma com a outra, aí vai sombreando, não ventila muito, aí é onde que acaba não dando muito certo. Então em vasos aí, ó, ontem mesmo a gente plantou, desmanchamos de uma cliente lá, mas é aquilo, se você vai na floricultura, num vaso desse, eles querem pôr 5. Eu cansei de desmanchar. Num vaso, você não quer 1. Então, por isso, quando eu planto, faço paisagismo assim, eu gosto, se é um paisagismo que eu vou usar bastante lavanda, eu compro em caixinha, aí eu passo tudo para os vasinhos, é uma trabalheira. Porque se eu for comprar em vasos, está quase R$15 por vaso na floricultura. Aí às vezes o cliente não tem essa disponibilidade de eu pôr 100 vasos, só ali vai 1.500, né? Então o que eu compro? Eu pago lá 15, 20 reais uma caixinha e eu passo nesses vasinhos aqui, ó. Isso aqui é tudo, tem muito lá dessa cor, né? Aí eu passo eles nesses vasinhos e aí em 2 meses ele já está nesse tamanho. Aí eu posso cobrar 6, 8 reais do cliente, eu já ganhei, e eu chego lá e planto num espaçamento que o cliente vai ficar feliz. Né? Lá na tua casa vai ficar feliz. Então, se você quer fazer um canteiro de lavanda, eu super recomendo. Você pega uma caixinha tua, leva para casa e põe em vasinho, assim, 1 mês a 2 anos. Põe um adultozinho, ela dobra de tamanho aquele potinho da caixinha, que eu até vou depois mostrar para vocês, mas em 2 meses ela está desse tamanho, até mais até. E ali, por exemplo, no vaso do meio, você colocou uma muda. Uma só. Uma só. Essa outra aqui também, ó, tá, uma muda só ali. Essa aqui também, eu acho que eu tinha um vaso, né, e daí mas é uma muda só, que daí você tem flor por muito tempo. Porque às vezes é isso que acontece, é excesso de A muda. minha não pode daí, né? Porque foi plantada muito perto, eu vou plantando lá. Daí tem que segurar a podada mais seguido. E procedência de muda, gente, tá tendo no mercado, assim, eu não tô mais acertando. Eu tive um canteiro lá, que foi quando choveu muito, o ano passado eu ergui o canteiro, daí como eu tive que tirar elas, alguns eu salvei, mas como eu mexi, elas estavam lá uns 2 anos, não aceitaram o transplante. Daí como eu queria meio imediato, eu comprei de São Paulo. Lembra aquela história que vinha dentata lá? Ela vinha, angustifólia, desculpa. Ela vinha, a Eliana também daí me ligou, a gente conversou e tal. Ela vinha do Velho de São Paulo como a dentata, essa nossa aqui comum, vendendo com uma etiqueta de angustifólia. E daí, como o meu fornecedor trouxe de lá, uma péssima qualidade. Ela não vem para cima, ela se arrasta pelo chão assim. E eu não titubei mesmo, eu estou para tirar aquelas lavandas de lá. Porque elas não vão, e é procedência da muda. Então eu não sei se é porque está vindo de São Paulo, de estufa, de alguma coisa, eu sinceramente não tenho explicação para isso. Lá em Santa Catarina, em Campo Alegre, naquele lugar, ela me mostrou e disse, olha Marlene, aqui é divisão, ó, essas eu comprei vindas de Olambra, essas aqui, iguais as minhas, mesma coisa. E as outras que ela não mexeu,
muito bonitas lá, porque é procedência. E são riscos que a gente corre. Fornecedor. Aí vamos entrar um pouquinho na lavandas no paisagismo. Essa foto é lá do Jardim Monteverde, olha que bonito que elas ficam os contrastes assim, né? Do tom mais. Aí, isso aí pra cima. Aqui é aquela quaresmeira rasteira aqui, né? Então aqui era um caminho, ó, que era um caminho aqui no meio. Então essa aqui era espanhola. Essa bonitinha aqui, eu tinha bastante, né, na época. As fotos não estão muito boas, porque é lá de 2020, 2021, né? Então lá atrás as melaleucas, ó, aquelas verdinhas lá eram pequenas, agora estão enormes. Mas olha o contraste bonito, né? Na hora que você põe no jardim, né? Pensar assim, em misturar um pouquinho de texturas diferentes, de tons diferentes. Esse aqui eu coloquei o slide, era até para ter começado com esse slide. É o preparo do solo, né? Então é lá já, ó. Isso quando eu estava preparando os canteiros, peguei aqui, ó, bastante areia. Lá tinha terra argilosa, terra turfosa. Mas uma coisa que eu aprendi o ano passado, quando fomos lá para a Úrsula, o seu Hans lá, que é, né, uma pessoa assim super entendida, sabe o que ele está pondo em todo o substrato dele, nos vasos, né? Que eles vendem muita coisa em vaso. Sabe esse pó de pedra que quando fazem paver nas ruas, que tem aquele pó de pedra? Mas é como se fosse uma brita bem fininha, que eles fazem paver aqui em Curitiba, você já deve ver. Ele põe isso. Né? É cor de brita, assim, depende, às vezes é mais vermelho, mais cinza, né? Acinzentado. Acinzentado, né? Onde monta o paver, essa calçada de Curitiba para todo lado. Dá a impressão até que tem um pouco de cimento, isso, parece. Não é o pó de rocha. Não é o pó de rocha que a gente compra igual o calcário, assim, fininho. É o pó de pedra que eles dizem que até seria um pedrisco muito fino. Então, ele põe isso, faz rejuntes e é um embasamento. Então, ele põe isso nos vasos, por quê? Por causa de drenagem. Porque às vezes está lá água diária, em nível de produção, e eu comecei a pôr em tudo, em vaso, que eu vou continuar formar assim com alecrim, nossa, e ali está soltando nutriente. Quanto mais a minha criatura menor, está soltando nutriente. Então, eu ouvi ele falar e eu disse, opa, então agora até comprei um método de pó de pedra. E se eu vou no cliente é difícil, mas sempre eu levo areia. Se eu vou fazer um canteiro de alecrim, de lavanda, horta, eu sempre estou levando areia. E agora eu incorporo o pó de pedra também. Qual proporção você põe? Uns 10% a 15%, sim. Para ele dar aquele dreno e a raiz vai que vai. Podem fazer até o teste lá. Então é melhor que areia. É melhor que areia. É melhor que areia. Porque a areia, já notaram que você mexe numa areia, ela está meio sempre úmida? Pega um monte de areia. Então, ela ajuda a drenar, né? Porque o problema está sendo os materiais que a gente compra na floricultura. O composto substrato, que é uma confusão, uma coisa, né? Que o composto, o substrato é aquele que vem a mudinha, né? Que vem aquilo tudo drenadinho, tudo, né? Mas a importância lembra que a dona Regina já ensinava a gente até lavar a muda, tirar aquele substrato e pôr um composto, né? Um composto orgânico, que é esse da nossa composteira. E lá na floricultura tem fornecedor que eles não sabem dizer isso é composto, isso é substrato. Então, aí começando assim sempre falando das lavandas, é o preparo do solo. Sempre erguer um pouquinho do solo, nunca deixar numa área baixa, onde bater mais sol. Eu lá em casa tenho lugares mais baixos assim, mas que eu quis levar um pouco delas lá para baixo, mas lá para cima onde é mais alto, pega mais sol. Aqui, ó, tá vendo lá que tem espaço de sombra perto da mata? Se é período de inverno, né, o sol mais inclinado pega menos sombra. Esse lado aqui vai muito bem nas lavandas aqui. Mas lá, mais beirando a mata, assim, lá é mais dificuldade, tem mais dificuldade. E o sol e a terra argilosa também, né? Então, sempre esse preparo do solo, do terreno, porque essas terras que a gente está comprando nem para plantar grama está dando mais. Então, tem que pôr um pouco de areia. Né? Ali, ó, lá estava uma brita fina lá, a areia estava ali, então a gente misturando tudo ali. Eu já mostrei em alguma parte para vocês isso, mas é só para lembrar, né, que nas lavandas a importância de você misturar. Ali, ó, a composição, né?
tá bem mais bonito agora. Essa eu acho que é a única foto que eu pus ali da neta da Raquel lá. Mas elas vieram muito bem. Então, assim, o contraste, né? Você vai lá ver, agora você não vê mais terra, né? Dos tons lá, um roxo, um capim, um tom mais prateado, né? Então, elas dão um contraste que se destacam. Acho que tem algum slide aí que vai aparecer elas junto com carqueja, que dá um tom lindo, né? Os tons. Está fazendo trabalho, né? Esse aqui é o paisagismo que eu fiz no inverno agora, na residência de uma cliente num condomínio. Então, aquela mais de perto, né? Olha a altura ali da escadaria. Então, que material que eu ia colocar, né? O que tem para comprar no mercado? Se eu tivesse outra opção, não teria comprado seixos tão rolados assim, né? Eu digo, mas eu não vejo a hora que cubra isso, né? Mas eu me obriguei porque eu tive que fazer ninhos ali, né? Porque senão ia ser uma erosão grande. Então, ela até no condomínio da... Cadê? Lá no Teodoro de Bona. Você já viu ele lá? Lá na casa de cima, tá bem bonito. E por coincidência é um dos diretores da Plaenge. Eu digo, vá que esse entusiasmo começa a pôr uns paisagistas desse tipo. Foi a esposa dele que me contratou, né? Foi uma dificuldade tirar uns cedrinhos antigos que tinha, porque ele tem apego a muitas plantas. A gente tentou levar para o condomínio, salvar algumas coisas, mas assim, deu uma alegria enorme. E é um jardim pequeno, na escadaria, assim, porque foi só o que a princípio me permitiram fazer, porque assim ficaram com um pouco de receio, né, de desmanchar tudo, e então eu disse, não, deixa então fazer, e daí estão assim, encantados com o jardim, é bem, então tem uns quase 5 meses esse jardim. Os amarelos no meio ali. Uma pedra dá um destaque. Daí de pedra. Completa. E ela está aí na função de segurar a terra. Eu tive da erosão, né? antes de plantar as flores, eu tive que fazer tudo como se fossem ninhozinhos, assim, sabe? E contornando, assim, nos cantos das escadas, sabe? Então ele tá É quase um talude aí, né? É muito. Marlene, primeiro você pôs as pedras. Primeiro eu afofei o solo bem, né? E daí pus as pedras, e daí que eu fui pondo até o... Porque senão Segurar a terra, né? Deixei bem descompactado. Tá certo. E Você daí... tem feito esse projeto ou ainda não faz? Você falou que fazia assim depois. Esse sem projeto. Se eu contar para vocês que eu não passei nem orçamento para a cliente, porque ela queria fazer, e eu estava cheia de coisa, e é uma coisa que eu e o Tony, por isso que a gente é muito amigo, porque a gente não está mais gostando de fazer projeto e não está gostando não dá nem tempo, daí quando o cliente assim confia, te conhece, e daí eu disse assim, não, pode deixar que quarta-feira eu tô aí. E daí eu já tinha umas coisas, eu começo a comprar as plantas antes de passar o orçamento para o cliente. Graças a Deus eu nunca levei nenhuma invertida, não tem que levar todas as plantas, né? Porque é muito chato fazer orçamento, gente. É muito, porque é isso que eu digo, o artista tem um pouco dessa, isso que eu venho da área financeira, hein, gente? Mas é que daí essa parte chata a gente não quer mais fazer, né, Natália? Nem cobrar, às vezes eu fico me enrolando para fechar a conta, porque mais uma empresa grande tem toda essa infraestrutura, eu não tenho, né? Então lá vou eu. Mas esse é um jardinzinho bem legal. Até um dia, se der pra gente passear nesse condomínio, você não consegue lá para fazer levar? Você já tinha nesse condomínio? Tá meio difícil, né? Eu sou de parque, eu deixo. Depois de tudo aquilo. Mas eu vou falar com a síndica, você como. Nem eu sou de parque. Sabe por quê? Porque esse condomínio é o paisagismo da Dona Regina. É um paisagismo, e tá lá, original. Eu implantei esse jardim há uns 20 anos atrás, não foi? Foi desmanchado tudo. Então, fugindo só um pouquinho, né, do assunto, mas que sai, eu gosto porque eu tô lá, às vezes eu lembro muito de vocês. Para vocês entrarem nos condomínios, tem coisas muito bonitas. E daí, então, esse é onde eles têm um bom salão de festas, coisas assim, né, que numa dessa poderia, né, pensa assim, concordo, que as querem até colocar abaixo o salão de festa, desmanchar tudo e fazer um por 1 milhão. Então tá difícil, é melhor você conversar. Assim, daí também a Silvana, né, acho que no conselho também, né, não sei se ela ainda é, né. Então, porque tem casas muito bonitas, assim, e daí dá pra ver ao vivo essas coisas, né.
E o paisagismo é da dona Regina. E daí, por sorte, a gente mantém. É isso que a gente fala, né? O cliente, né, o que ele estava disposto a fazer, a Síndica era lá perto da Suzete, como era o nome dela? A Síndica, depois de seu Wilson lá. Também a Síndica, na época, tinha uma visão aberta assim, para o paisagismo desse estilo. O paisagista e os jardineiros. Então a gente cuida 2 vezes na semana esse paisagismo, assim. Então por isso que mantém o paisagismo, aquele projeto original, tudo, né? E aquela parte que foi feita ali, aquela parte... Nova ali na escadaria, né? Não, na escadaria não. Aquela parte do meio que tem a torre, sim. as torres ali, porque aquilo era assim. Isso. Né? Aí foi feito um declive, né? Então foi tirado muita terra, né? Sim, ali foi máquina, né? Porque eu implantei um Fiat Uno naquela época. E daí mudei para uma Saveiro, porque não cabia nem as minhas ferramentas lá. E daí uma máquina toda, que daí a gente já foi trocado o gramado e deixamos os canteiros todos já daquele jeito, né? Então está bem bom. Então, claro, aqui um outro paisagismo também, de uma residência que ela já autorizou ainda de vocês lá em Araucária. Sabe, já, eu peço, não, eu já tenho, mas eu peço, porque é um lugar muito bonito. Essa moça é a Casa de Campo, elas são daquelas polonesas ali da Araucária, ela é bem famosa, assim, porque ela tem uma página de mesa posta, é Mesa da Laura, se vocês quiserem seguir no Instagram, é Mesa da Laura, mas é a Casa de Campo, porque é o lugar da infância dela, que ela nasceu, os pais são agricultores, a mãe dela gosta muito de flores, ela tem as galinhas, pavão, tudo pelo Jardim Solto, a estufa dela, gente, é um estúdio, sabe, porque como ela posta coisas de mesa, assim, né, então ela faz algumas coisas lá. E aí, então, as lavandas eu fui levando, porque eu digo, nossa, casa de campo sem caseiro, eu digo assim, tem que ser coisas que não dê trabalho, né? E então aqui também, aqui é uma churrasqueira que eles têm, e eles têm esse lago muito bonito, como se estivesse desse lado, aquele lago ali, ó, aqui como se fosse isso aqui, seria aquele lado, né? O lado direito e o lado esquerdo. Mas a vista para esse lago é a coisa mais linda. E daí lá tinha muita carqueja no lugar original. E daí eu queria uns canteiros um pouco maiores. Daí eu fui no campo e daí pegava uma, pegava outra, para não dar muita intervenção lá, né? E daí eu fiz o canto todo com carquejas. Mas ficou assim um contraste das lavandas com as carquejas, assim, que não é só ao vivo mesmo. Aqui também dela, ó. Então as carquejas estavam aqui atrás, sabe? Acho que aqui um período que a lavanda passou um pouco mais de carqueja. Esse aqui é outro aqui é eu peguei essa foto porque essa aí estava bem verde. Essa casa foi demolida, foi o primeiro jardim naturalista que eu fiz há uns 15 anos atrás. Já era um estilo assim, lá no condomínio Castel Verona, ali entre a Matheus Leme e a Nilo Peçanha, ali, sabe? Então, aí essa carqueja aqui, nossa, ficou muito bonito o contraste das bobinas, assim. Então, uma foto bem antiga, até que está com uma qualidade muito. E carqueja você não acha em floricultura? Não acha. Porque agora tem São Paulo, tem que meio caçar. Até pedido tem. Qual que é a época? Porque às vezes eu vou lá na Maria Andrade, já está assim, às vezes não tem. Pois é, o Deck diz que é show por lá. Ele gosta de terra bem seca, beira da estrada, assim, né? Eu acho que eles gostam, né? Gosta. Aí era bom que tinha carneiras, daí os carneiros cortaram, quanto mais corta, mais bonita ela fica. É mesmo? Ela gosta que corte sempre, ela fica seca, assim. Aqui também tem foto, até uma vez ou outra, assim, que eu tenho pena de tirar, já forneci massinho lá no Jardim Mão Verde. Esse aqui é da Dagmar do Lavandário, ela fornece muito buquezinho, né? E esse aqui é de uma moça, a Mari Balzani, né? Como é que é o nome do espaço lá, que eu achei, até mandei para a Marisa, uma possibilidade de visita para vocês. Que ela é aluna lá do curso. Ela, por coincidência, o filho dela é amigo da Natália, e ela está com lavandária em Campina Grande do Sul. Então, o nome dela tá para entrar no Sejarter. Que legal, ela é uma A gente encontrou com ela no curso e ela veio conversar com a gente, né, Valda? E aí eu acho que foi ontem, não sei por que eu mandei para a Marisa, acho que eu tinha pedido uma coisa. Eu digo, olha a possibilidade de vocês visitarem, até fazer uma Mas a confraternização. gente já fez uma
uma pesquisa para ir lá. A Marisa está aí? Tá aí, né? A Marisa está aqui, eu não tinha visto. Eu já conhecia, aí na época, sei lá, o mentor era pequeno lá. Isso. Era para fazer o ano passado o nosso encerramento lá. Isso. E acho que agora está maior, porque ela tem até casamento. Esse fim de semana ela faltou ao módulo, porque ela tinha um casamento lá. Mas eu até conversei com ela naquele dia, ela tem espaço assim mais ao ar livre. Né? E a gente, no passeio do Sejac, a gente tem que contar sempre com chuva. E se chover, aonde que a gente fica? Né? Lá em casa, né? E esse é um arranjinho que ela me mandou uma foto, eu digo, manda umas fotos do teu espaço. Mas ela estava viajando e ela me mandou que ela tinha um celular ali, mas eu fiz questão de colocar porque é uma coisa próxima nossa. E eu acho que ela começou. Então eu só quero mais mostrar aqui uma propagação como que vamos fazer. Não deu certo. Só certinho, a Marlene vai fazer uma demonstração aqui, tá? Eu vou abrir isso aqui pra gente estudar. E depois eu vou pôr de volta, pois a carinha dela tá com cara que deu certo, né? Então as outras já estavam, olha, eu deixei os talinhos. E daí o que eu observo? Faço com o galinho mais grosso, faço com o galinho mais fino e a lavanda sempre é os galinhos mais finos. E o alecrim também. Eu tô com pena de mexer ela aqui, pra deixar para sorteio. Ah, tem mais uma. Olha aqui, ó. Essa também vai para sorteio. Essa aqui era de mudinha de caixinha que eu passei e coloquei lá. E aqui é frutifolha, se vocês querem passar, olhar ela, né? Vamos pôr mais perto para ver mais. Adentada. Ela ali, né? Essa é a que mais vende e dá certo, né? Agora essa aí eu gosto muito. Essa a gente tá passando, né? Essa é a aquela como nossa. É que olha o pertinho, eu executivo. Aí como é que eu vou fazer? Vocês não querem que a Marlene faça a demonstração? Isso, eu vou explicar aqui. Olha. Então, então é isso que como a Marisa lembrou. Não pode ter flor, né? A flor já vai roubar a flor de qualquer planta, né? Nenhuma. Tudo que tiver, você já tira a flor. Então, eu vou pegar o galinho grande. Ó, o que tem aqui? Tem um pouquinho de flor, ó. Tiro a flor e tiro ponta, né? E a gente vai estimular a raiz. Sempre você corta um tanto da coisa. Aí lembra onde é que tá a geminha da planta aqui, né? Então aqui tá uma geminha fraquinha e sempre pertinho, ó. Mal e mal, vou deixar um pouquinho para entrar na terra, ó. Então bem pertinho da geminha. Depois dá para sortear distribuir esses pacotinhos e vocês contam pra gente se dá certo, ó. E enfia um pouquinho dela, ó. Na primeira geminha ali, ó. Aqui tá uma misturinha já. Eu pus aquele. Não aperta nela. Aqui ela já tá. Eu vou apertar, eu vou pôr uns 2, 3 galinhos aqui. Achar a geminha é importante. Achar a geminha. Nunca deixar. Vou mostrar aqui o que não deve fazer, ó. Ó, tá vendo onde é que tá a gema aqui, ó? Sim. Eu enfiar isso aqui na terra. Isso aqui, ó. Onde que tem possibilidade de brotação? É nas geminhas, né? Então esse pedaço aqui sempre corta. Sempre corta. Mal ele... Mas eu vou mais pra cima, então eu vou vir aqui, ó. Marlene, isso vale das gemas para qual? Geralmente para todas as plantinhas? Todas. Porque onde que elas soltam broto? Roseira, todas. Elas soltam aqui, ó. A raiz vem aqui. Se você deixar na água, pegue quem tem manjericão, já corta hoje. Corta um com, onde é que tá o galinho que eu cortei? Um com geminha perto, outra geminha longe. Deixa eu pegar outra aqui. Então a gema tem que estar longe ou perto? A gema pertinho, pertinho, ó. Se eu puser o manjericão, isso aqui, o manjericão na água, ele
aqui, ó, vai apodrecer. Então cortar aqui, ó, aqui bem pertinho, assim, sempre em bisel, né? Lembre que para aumentar a área de enraizamento. Então sempre aqui. Porque a raiz sai da gema, né? Sai da gema. A flor, onde é que está saindo? Ó, do meio das duas gemas, né? É uma delícia estudar isso em botânica, né? Vocês vão tão craque aí, agora daqui a pouco ó, daí já tiro todo o brotinho de crescimento, a mesma coisa. Eu vou cortar pertinho das geminhas, ó. Pertinho das geminhas, porque aqui é onde vai nascer folhas novas, né? E eu corto um tanto das folhas para estimular, porque a gente quer agora a raiz. A gente quer raiz agora. E não deixa no molho do enraizador? Pode. Você tem enraizador com alho, gengibre, alho, gengibre, babosa. Você pode comprar, né, enraizador. Dá para fazer chá de tiririca. Chá de tiririca também dá certo, né? Então o bom é... Uns 20 minutos mesmo. Oi? Ah, o meu aqui, ela tá uma misturinha daquele pó, eu já trouxe pronto, não era muito saquinho que eu ia ter que fazer. Aqui ele tá com um pouquinho de areia, um pouquinho daquele pó lá de pedra, que eu falei, que é o mais fino que a brita, e tem casca de arroz carbonizado, que já é um só. É um enraizador. É um enraizador, mas só na areia, com um pouquinho de terra, eu tenho certeza que vocês conseguem, que a areia é um ótimo enraizador. Eu faço as rosas quase tudo só em areia. Mas um pouquinho de terra. Um pouquinho de terra também. Pra ela, quando eu tiro, ela tem um leve torrão. Porque se eu fizer só na areia, a areia desmancha. Então, por isso que eu gosto de fazer com pouquinho. Vai até a costa carbonizada? Essa aqui eu nem coloquei terra vermelha. Mas pode fazer. Porque se você não tem arroz carbonizado, não tem o pauzinho de pedra, tá aqui umas bolinhas, né? Você tira o torrão inteiro, né? Daí eu aperto, né? Aperto assim e tal, daí as raizinhas ele já vem, né? Eu aperto assim, ó, tanto que eles estão até apertadinhos, ó. Ele já sai. De preferência sempre molhar antes de vocês tirarem, né? Você vai tirar de ladinho, né? Ele assim, se vem apertando, ele vai sair de ladinho pra você não machucar a muda, né? É quase que Aí, se eu tenho um canteiro preparadinho, eu posso colocar essas mudinhas nesse canteiro direto? Pode, se for um lugar de meia sombra, um lugar que você regue sempre, porque para você ter sucesso, não pode estar sol pleno, né? Porque vai esquentar, vai queimar a folhinha, vai queimar, né, os brotinhos novos, tudo isso, e daí vai secar mais rápido. Então, a meia sombra ou plena sombra. Eu tenho uma caixa, como se fossem umas 4 mesinhas dessa, todas as minhas roseiras eu coloco lá enraizar. Eu não ponho em vasinho, eu ponho lá. Você põe no canteiro. Num canteiro. Então, ó, nunca deixar esse alto assim, ao longo, né? Mais curtinho. Você falou, você disse que uma muda, né? Em cada vaso. Ali sim, lá nos vasos. Né? Agora aqui você está colocando duas. Eu posso colocar até 3, mas quando você for comprar essa muda de lavanda, o gerânio, quando você tira de uma cunha, ele não tem no mínimo 3 mudas lá dentro, então ali ele já vai fazer um maciço grande. Talvez eu não esclareci bem, não pegar 3 vasos assim e colocar, já querer que o vaso teu fique pronto, sabe? Porque aqui é um bebezinho, né? Nós estamos fazendo. Porque quando você compra mudinhas, elas são feitas 2, 3 assim. E você viu naquele que eu mostrei ali, que tinham 2 que não pegaram? Você viu que eu tirei, né? Ó, 2 de 3 que eu fiz, 2 não tinham pego. E ó, aqui tá bem pertinho da geminha, aqui tá bem pertinho da geminha. Mas tá bem grosso, né? Mas exatamente, foi a experiência que eu já sabia que não ia dar certo. Que é, né? Esse é o macete. E é meio que você conhecer a planta, sabe? É conhecer a planta. E testar. Testar. Porque mesmo esses viveristas aí, assim, eu falo com eles dizem, olha, esse não dá certo. Então, esses são pontas muito novas, ó. Eu não aposto aqui nessa pontinha bem novinha, assim, sabe? Eu vou numa intermediária, também eu não vou naquela lenhosa, mas dá. Daí eu gosto de fazer, põe uma mais ou menos, uma mais grossinha, uma mais fina, né?
A lavanda pode ser E aí a podada, gente né? vai, você molha todos os A lavanda a gente pode podar. Né? Pode, deve, Em que deve. época? Assim, eu sempre podo quando ela está com menos flor. Porque aqui elas passam o ano todo floridas. Sim. E aí, como é que eu vou pegar uma maior aqui? Não tem. Vamos dar um exemplo dessa aqui, ó. Se ela tivesse num maciço grande aqui, porque ela tá toda novinha, tá prontinha, né? Prontinha. Agora, lá no meu canteiro, o que eu faço? Quando eu tô vendo que ela tá ficando passada, velha, galhos mortos, eu falo para os funcionários assim, que a gente faz uma poda de beliscão. Porque daí, quando é no cliente, nossa, ninguém quer ficar sem as lavandas. Então, o que a gente faz? A gente entra lá, no caso, esse galho aqui, né? Se esse galho tivesse aqui, ó, junto. Eu venho nesse galho aqui e eu faço isso aqui nele, ó. Tá vendo que aqui tem brotinhos vindo, ó? Eu tiro esse. E daí, esse aqui eu vou limpar. Essa aqui estava deitada em cima de uma outra lavanda, porque essa aqui está ficando enorme lá. Então eu tirei ele bem grande. Então eu venho e faço lá no chão, né, no canteiro. Eu vou beliscando por dentro. Quando eu belisco, eu vejo que lá dentro já tem um monte de raminhos novos. E aqui ele vai soltar os galhos novos, onde vai dar mais flor. Então só que dá um trabalhão, sabe, seu canteiro aqui. Demora demais. Demora demais. Mas se ela na tua casa que você tem menos, então assim, a orientação nos clientes que a gente não tem, mesmo que tenha um canteiro, metade dessa sala, a gente vai e faz 30% da lavanda. Daí um mês que aquele brotinho, ele já encheu a planta. Esse aqui que eu podei aqui, ó, tá vendo que eu podei aqui? Ele já encheu. Daí eu já disfarço isso aqui, não aparece mais, eu venho e tiro outro mais velho. Então eu tiro mais 30%. Em 3 meses eu renovei a lavanda. Mas assim, se o cliente não é muito sentimental, que vai ficar triste porque você corta toda, a gente vai e corta tudo. Os capins são assim também, né? Que a gente precisa cortar, cresce rápido. Os capins, assim, se você tem 3, 4 pulseiras, você vai beliscando lá dentro ele. E você consegue ver que tem galhos, raminhos novos, né? Mas os capins é a mesma coisa, porque mas fica feio quando eu podo todo. Mas é necessário, né? Uma renovação da planta ali, né? E até uma renovação do olhar da gente, né? A poda é um trabalho, eu diria, interno da gente, sabe? Que a gente põe essa força de dizer, não, é sem apego mesmo, né? Vamos lá, porque depois, eu comigo às vezes acontece até com os canteiros de semente, a paciência que eu tenho que ter lá, esperar nascer as papoulas. Outro dia eu estava pensando sozinha lá domingo, nossa, valeu a pena de ver esses canteiros assim, que olha, que tá de ladinho, ó, eu faço. A rosa tá linda, né? Aquela papula rosa tá linda. Tão bonitas. Nossa, quem quiser visitar lá, só fala comigo aí, a gente vai combinando. Agora estou mais tranquila aí essa semana, esses dias. Não fale isso muito, hein? Porque se eu depender de postar lá, venho. Não, acho que é um espetáculo assim, tomara que não dê chuvas fortes, assim, hoje, amanhã, né, tá marcando, porque senão elas caem muito, né? O nosso passeio de Guajuvira, ele tinha podado, né? Sim. Tinha dado geada. Podou que as lavandas? Tinha dado geada. Pois é. Vocês viram quanto que as lavandas queimou lá em Guarapuava? Tem um lavandário novo que cidade, Guarapuava, o prefeito meio que andou querendo fazer um polo turístico. Queimou vários lavandários. Vários. A moça até é conhecida lá do meu conhecido destilador, ela fez contato comigo. Ela disse, eu não quero mais apostar só em lavandas. Ela disse, eu fiquei com lugar para fotografia, essas coisas, né, que tem. Ela disse, eu fiquei sem nenhum, meu jardim foi pro chão. Não, é muito frio também, né? Foi aqueles frios que deu com choveu, né, a tal da geada. Mas é outro tipo de frio. E lá foi um absurdo que Mas deu lá. nós temos essa variação. Ó, eu bem pequenininha, eu gosto de pôr elas pequenininhas. Seu Alvajário é uma cidade dos lados. Não, é fora. Cidade dos lados, né? O bom é preparar todas as mudinhas antes, e daí,
bonita. Mas essa aqui, vocês viram que perfume bonito, né? Que ela tem. E ela pouco se vê aí a venda. Essas aqui, essa do raminho que estava passando aí, nossa, vocês viram? Essa aqui, daí era aquele que eu tinha as fotos enormes, eu tava sem, eu tinha uns 2, 3 pés. Eu paguei 30 e poucos reais cada vasinho disso, pra voltar a ter umas dessas. Lá no condomínio tem umas, Thaís. Essa aí é espanhola, né? Essa é espanhola. Lá tem umas que uma vez eu levei naquele espaço ali perto da pracinha, ela tá muito bem. Ó, vou fazer um. Depois, quem quiser levar, vocês vão sortear. Eu queria ter trazido uma mudinha para cada um, gente. O problema é que eu não devia ter trazido pronta. Daí. Essa aí é bem pata. Essa é a pinata. Aquela que é das Ilhas Canárias, que chamam de africana, egípcia, né? Que é lá em cima. É essa pilazinha ali, né? Essa aqui, ó. Essa redada aí. Deu tudo isso aí. Deu bastante mudinha, né, Maria? É, mas é de poucos galinhos que eu peguei lá, não. E tava chovendo a hora que eu fui buscar lá. E daí eu. Mas a pinata ela gosta de calor, né? Gosta de calor, sim. Olha aqui, ó. Ela é muda. Ela dá bem alta, ó. Você quer. Qual que foi a mais difícil para ti ter? A pinata ou a luz de folha? É mais difícil. Luz de folha. E ela tem aquela espiga, vocês viram na foto como a espiga dela abre toda? Essa aqui já estava meio passada, assim, ó. Mas ela é, olha o tamanho da haste dela. A Eliana viu lá, né, pertinho da sala, ela, né? Acho que você tem uma foto bem bonita dela, né? Ela cai assim. Acho que a dentada. A luz de folha não vai aqui, né? Que você falou. Essa desse vasinho aí que a gente vai sortear. Ela vai, tem uma aí. Cadê um vasinho? Cadê o vasinho? Aquela luz de folha, ó. Ela vai, mas sofre o calor. E aquela outra lá da Arábia, Oeste, daqui ela vai bem. Ela sentiu lá em casa. Não trouxe aí, né? É esse aqui, ó. Mudinha eu não trouxe. Não tinha nem uma. Essa é a história. Essa é a história. É, essa luz de folha, ó. Só que ela sente essas mudanças drásticas de temperatura. Passou já por aí? Passou? Ah, tá. Vamos tentar fazer aqui uma mudinha. Vamos ver, vai que alguém tem. Tinha essa aqui que um jardim muda assim, ó, mexeu na raiz. Pois, tá. Sempre tem que mexer em raiz. Pois é. Eu fiz uma música dessa da história. A última que eu tinha perdido. Por aqui, vai aqui. E daí vocês vão ver as diferenças de folha, né?